Olá a todos, estamos aqui para mais um Pode Esclarecer, conversas sobre a justiça. Hoje temos connosco o Sr. Bastonário da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, o Dr. Paulo Teixeira, que é licenciado em Direito e doutorado também em Direito. Desde 2001 exerceu vários cargos na direção da então Câmara dos Solicitadores e depois na Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, designadamente Presidente do Conselho Regional do Norte da Câmara dos Solicitadores, logo em 2001, primeiro Vice-Presidente do Conselho Geral da Câmara dos Solicitadores, primeiro Vice-Presidente do Conselho Geral da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. É, desde janeiro de 2022, bastonário da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. Muito obrigado, Sr. Bastonário, por ter aceito o nosso convite para vir aqui debater connosco a justiça e dar a visão dos solicitadores e agentes de execução. Aqui é um espaço de pluralidade, em que todos podemos afirmar as nossas opiniões e para nós é muito importante poder contar com a opinião dos solicitadores e agentes de execução. E por isso, a nossa ideia nestes debates é tentar perceber a vossa visão relativamente a tudo isto. E começamos por aquele tema que falámos até antes, que é a questão dos estatutos. Qual é que é a sua opinião sobre todo este processo, eu quase que apelidaria de rocambolesco, de revisão dos estatutos? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu espero que a minha opinião seja um direito que tem que ser ouvida, mas uma opinião precisamente para poder demonstrar que se calhar podemos ter algumas visões distintas sobre algumas das matérias, mas há imensos pontos comuns entre estas duas ordens profissionais que andam de mão dada há muitos anos e que devem continuar a andar, a bem da justiça, mas no que diz respeito aos estatutos, eu confesso que o Sr. foi muito simpático no adjetivo que usou, porque recambolesco é pouco para definir aquilo que foi o modo como o assunto foi tratado. É evidente que nós podemos fazer uma súmula daquilo que foi o processo de revisão estatutária e da lei dos atos próprios e o cenário não podia ser pior, porquanto há, encapotadamente ou não importa, é uma questão de avaliação, mas há uma claríssima vontade e concretizada de intromissão naquilo que é a autonomia regulamentar de uma ordem profissional, cuja existência tem consagração constitucional e que foi claramente desrespeitada, seja pela introdução de um órgão de supervisão e que não tem necessariamente que ter uma composição maioritária dos membros da respectiva ordem profissional, o que nos leva a pensar que tantas competências para um órgão de supervisão que vai ter competências inclusivamente de execução, por quem não tem naturalmente e nem conhece, nem tem que conhecer aquilo que são as vicissitudes e aquilo que são as prerrogativas do exercício de uma atividade profissional como a nossa, é no mínimo preocupante. Como é que antevê essa nova orgânica com os órgãos da vossa ordem? Pois, é evidente que o processo eleitoral de associados mais acrescido da nomeação feita pelo nosso órgão executivo, pelo Conselho Geral, há de ser, dos membros oriundos da Academia para compor esse órgão de supervisão, tem que ser feito com algum cuidado e eu julgo, ou melhor, tenho a esperança que o exercício das funções, particularmente daqueles oriundos da Academia e que conheçam, porque têm de conhecer, o exercício da atividade, o que é a ordem e as suas funções, primordialmente de natureza pública, que se sobreponham a tudo quanto possa ser uma vontade suplementar, uma nova vontade, melhor dizendo, de exercer funções para as quais ninguém pensava até bem pouco tempo que pudessem existir. Essa articulação não vai ser fácil, essa articulação não vai ser, ou não tem de ser, esperemos que seja sã, mas pode não ser. É preocupante desde logo porque a forma de remuneração dos novos membros é da própria ordem, quer dizer... Mais uma despesa. Mais uma despesa. A despesa é essa que há de sair do bolso, naturalmente, dos senhores solicitadores e agentes de execução, porque as nossas fontes de rendimento não são do Estado e, portanto, temos que encontrar formas de os remunerar. Mas mesmo só aí se vê, de algum modo, que foi lançado... A questão é, vocês têm agora um novo órgão. Esse órgão vai ter poderes de supervisão, de fiscalização, poderes de natureza executiva, aliás. Não tem interferência? Tem, claro, de interferência, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A não ser que não o façam de facto, mas de direito têm ou passam a ter. Lembra-se que
o Sr. Presidente da República, quando da iniciativa ou da decisão de fiscalização preventiva do diploma, não só, mas também, um dos aspectos que colocou como fonte ou fundamento para esse pedido foi precisamente a existência de um órgão de supervisão, como este é, com vincadas funções de natureza executiva. E isso era, na opinião dele, claramente inconstitucional. Aliás, lembro-me que houve até uma expressão muito curiosa que ele dizia, bem, eu acho que isto é tal ordem constitucional que se algum aluno achasse que não, eu chumbava. Isto foi dito à parte, evidentemente, isto é um comentário que não é nenhum, não estou a cometer nenhuma inconfidência, mas acabou por dizer, isto para demonstrar a quem lá estava, e eram os 20 horas profissionais, que havia, na opinião dele, mais do que elementos suficientes para demonstrar inconstitucionalidade. Mas a verdade, o Tribunal Constitucional não entendeu assim e muito rapidamente, que também não deixa de ser estranho, mas muito rapidamente decidiu pela sua constitucionalidade. Agora, temos muito receio e depois há um outro aspecto muito curioso. Eu não sei, francamente não sei se é o mesmo que se passa em ordens de advogados, talvez não, mas também não importa, desde logo é preocupante, que durante anos a fio, a agência A3ES, que é aquele responsável pela validação das licenciaturas, dos cursos e tudo mais, tinha e teve e tem ainda bem uma posição de distanciamento em relação às ordens neste sentido. As ordens não devem tomar partido, nem têm que ter opinião, em bom rigor, pelo menos vinculativa ou pelo menos com algum impacto, naquilo que é a definição dos planos curriculares das licenciaturas habilitantes. E isso parece-me que é salutar até. Quer dizer, a Academia tem determinada função, a Ordem tem outra, são conciliáveis em alguns aspectos, mas nós não temos de condicionar a Academia nem para lá caminho. O que não deixa de ser agora quase um paradoxo é que se inverteram as posições. É que, quer dizer, por iniciativa da Assembleia da República, nós vamos ter a Academia dentro da ordem profissional e com competências precisamente ligadas ao estágio. Quer dizer, não se consegue perceber como é que nós vamos conseguir, Deus queira que consigamos uma coisa em condições, mas ter um regulamento novo de estágio vamos ter de ter, que é obrigatório e que vamos tê-lo, já era homologado pela tutela, mas vai continuar a ser, mas que tem que ser sufragado desde logo pelo órgão de supervisão, no qual, em maioria, estarão membros da Academia e que não têm nenhum conhecimento, nem têm que ter do exercício de profissional. Isto é, no mínimo, preocupante. A questão dos atos próprios, essa é a outra vertente muito negativa desta revisão estatutária e desta Lei de 49 de 2004, porque lança na nossa sociedade uma confusão desmedida, não tem paralelo aquilo que se quer fazer, porquanto não se preocupa, não houve a mais pequena das preocupações de salvaguarda de valores como a transparência, como a segurança, como a tranquilidade, como a harmonia, que o cidadão tem de ter quando tem de lidar com os seus problemas de natureza jurídica e, portanto, deixa à mercê daquilo que é um puro mercantilismo, sem que haja controle do que quer que seja. Isto é, no mínimo, preocupante num Estado de Direito democrático, porque, em bom rigor, o cidadão tem que ter a certeza de que, quando se socorre, quando precisa de um auxílio nesta área, tem de ser de alguém que tenha uma formação escrupulosa, que tenha que ter uma ligação a uma ordem profissional para conhecer o seu código ético e deontológico, está sistematicamente sujeito à sindicância do seu comportamento, para além da exigência de formação continuada também. E o seguro de responsabilidade civil. E o seguro de responsabilidade civil. Mas, e depois, quem é que vai fiscalizar depois tudo isso? Não tem fiscalização possível. Aliás, um dos aspectos preocupantes, e que nós também dissemos, e a Ordem dos Advogados também o fez, que é quase que com esta alteração se queria repristinar, ou quer repristinar, a existência terrível há uns anos atrás dos famosos cobradores de fraco. Sim. E legalizando quase a sua atuação, por causa da competência para cobrar as cobranças. Né? Aliás, foi uma campanha do Conselho Regional de Lisboa, porque é um dos temas que é mais preocupante para a sociedade. Claro que é preocupante. E depois, no fundo, aquilo que deve ser a principal preocupação do legislador, que é servir o cidadão e acautelar pelos seus interesses, pelos seus direitos, foi exatamente o contrário. Aquele com quem menos se preocupou o legislador nesta revisão, no que a nós diz respeito, é precisamente a tutela dos interesses do cidadão, que fica completamente desprotegido, fica à mercê apenas daquele que pode ter maior capacidade para se impor no mercado, sem regra, sem transparência, sem nenhuma obrigação. Basicamente. É uma questão de marketing. Com redes sociais é marketing puro. Puro. Quase que me faz lembrar, não é comparável, porque o sistema, a família, a origem é completamente distinta, mas no anglo-saxónico nós assistimos a situações que são, para nós, juristas, um bocadinho fora da caixa, como se costuma dizer, mas é perfeitamente vulgar nos Estados Unidos da América encontrarmos advogados à porta dos hospitais ou das urgências dos hospitais entregando cartões ou à porta das morgues fazendo o mesmo. Mas não é isso que nós queremos para o nosso sistema, nem é isso que nós defendemos. E esta quase que liberalização, passa a expressão
que não é essa a mais correta, assusta porque, em bom rigor, não está à tutela de mais ninguém e muito menos cidadão. Isso é preocupante. Não, e repare, Sr. Bastonário, na minha opinião é tão grave que nós assistimos a redes organizadas de imigração, Claro. que até foram divulgadas num programa de televisão de grande audiência, em que foram aos YouTubes da vida buscar clipes em que se dizia como é que se obtinha a nacionalidade em Portugal, sim. e se explicava que em Portugal é que era bom e que ajudavam as pessoas a obter a nacionalidade. Exatamente. E é estas pessoas que agora, qual é a nossa legitimidade para tentar obter algo relativamente a elas criminalmente? Pois, é muito difícil. Essa é a questão. Muito difícil. Aliás, aliás, ficou praticamente esvaziado, pelo menos na prática, aquilo que é A procuradoria ilícita. a procuradoria ilícita, pois com certeza. Preencher o crime de procuradoria ilícita pode começar a ser difícil, porquanto esta permissão, digamos assim, vai quase que esvaziar aqueles que, no conceito, na ideia do crime de procuradoria ilícita, deixa de ser quase possível de preencher esse mesmo tipo. E isso é preocupante porque não havia, desde logo, nenhuma necessidade, não havia nenhum anseio social que justificasse este alargamento, e isto só vem trazer aspectos de natureza negativa, não se consegue ver nada positivo. Como é que explica, e agora naturalmente é uma opinião pessoal do Sr. Bastonário, como é que explica que de há um ano ou dois a esta parte nós temos no YouTube pessoas a praticar os nossos atos de uma forma que eu considero chocante, a explicar como é que se consegue isto, como é que se consegue aquilo, substituindo solicitadores e advogados. Como é que, vendo isto e os riscos que aqui estão, e não é só na imigração, é também noutros temas, como é que vê e como é que se explica esta abertura? Eu não consigo perceber, é uma das minhas grandes dificuldades. Eu também não consigo. Eu, de vez em quando, em conversas, claro, e muitas, de reflexão com os colegas, há várias ideias. Uma delas é de ter vindo, ou do nosso país, de alguma maneira, ou ter estes ventos neoliberais da Europa em que o mercado resolve tudo e que portanto, devemos abrir o mercado à pura concorrência e, portanto, não há nenhuma necessidade de nós termos profissionais como nós temos, inscritos numa ordem profissional, com os deveres que têm, precisamente para a salvaguarda, não de si próprio, mas dos destinatários dos seus serviços. E, portanto, só se justifica se houver alguém que ache mal que nestas áreas que não podem ser nem nunca serão de natureza mercantilista, não podem ser, claro. Por isso é que nunca serão qualificadas como atos de comércio nem coisa que o valha, e portanto, só não tendo consciência daquilo que é realmente o exercício da profissão do advogado e do solicitador, é que consegue ter o arrojo de pensar que não precisamos de regras, o mercado encarregar-se-á de escolher os bons e de separar os maus, e isso claro. Nós sabemos que não vai acontecer. Ou se viesse a acontecer, seria sempre com o prejuízo claro das cobaias, que são os cidadãos, que vão ter que elas próprias sofrer na pele aquilo que foi a iniciativa do governo que agora vai se safar. É que isto é assustador. Já agora, há mais um tema que eu gostava de lhe colocar, não sei se para além deste quererá destacar outro tema em relação aos estatutos, mas há um que é muito preocupante para nós advogados, que é a questão do estágio remunerado. Sem dúvida. Como é que vocês, solicitadores e agentes de execução, encaram esta matéria? Olha, é também das matérias, eu ia também abordar, mas o Sr. Doutor fez a pergunta. Vamos lá ver. O estágio, olhar para o estágio é quase paradoxal neste sentido. Se reparem bem, houve várias intervenções públicas de membros, quer do Governo, mas particularmente da Assembleia da República, em especial do Partido Socialista, dizendo que uma das razões que justificava a reforma dos estatutos das ordens profissionais seria precisamente a propósito da suposta existência de dificuldades de acesso à profissão. E, portanto, as ordens eram tidas, particularmente a ordem dos advogados, ou com um grande enfoque na ordem dos advogados, até porque o nosso estágio é relativamente mais curto, mas a verdade é que se dizia o obstáculo existe, portanto vamos fazê-lo desaparecer. E, sem ter a mais pequena consciência do que estão a fazer, o que é grave para um deputado deste país, devia ter essa consciência, se não devia, então não está lá, não está no sítio certo, acaba por ser, pela pena do próprio legislador, que se cria, ou que se vai criar, o maior obstáculo de sempre, que é obrigar aquele que, função nobre, de ensinar o seu par para continuar a exercer uma atividade profissional, a transmitir-lhe aquilo que é o seu conhecimento para o preparar para o exercício da função. Não só para ele, mas essencialmente para continuar aqui os valores deontológicos, os valores de ética comportamental continuam a ser defendidos. Para além disto, vamos exigir a este indivíduo que tenha de remunerar
de uma forma transversal, sem se preocupar quando é que pudesse eventualmente haver razão para a remuneração. Todos nós nunca nos opusemos a que pudesse ser remunerado, desde que se justificasse, desde que a intervenção do estagiário desde logo gerasse rendimento e houvesse uma relação muito próxima daquilo que é uma relação laboral. E, portanto, por que não remunerar? Agora, dizer que tem que ser remunerado sem mais é precisamente pela pena do legislador, como dizia há bocadinho, que nós vamos criar o maior obstáculo de todos. Porque, de duas uma, como é que o Governo ou a Assembleia da República estavam a pensar que a ordem profissional conseguisse impor aos seus pares que, para além de darem estágio, que é um dever seu, mas que, enfim, há fundamento para poder... E que tenha um custo. E um custo que a Sra. Ministra disse que eram 950 euros no mínimo. E, portanto, como é que se consegue convencer? Nunca pela ordem profissional. E nunca por lei também, porque não é possível. Agora, a questão é, vamos deixar de ter estágio. Sabe qual é o medo que eu realmente tenho? Eu acho que vai deixar de haver estágios. Pois, mas o medo que eu tenho é que, deixando de haver estágio, e se forem as ordens profissionais a dizer que é um facto, nós não conseguimos ter patronos para dar estágio e, consequentemente, não conseguimos corresponder aos anseios daqueles que se licenciaram em Sociologia ou em Direito e querem exercer esta atividade, querem ingressar na ordem, ou na respectiva ordem, podemos correr o risco de alguém vir dizer, bom, tal qual como noutras ordens profissionais, noutras atividades, o estágio afinal não é necessário e, portanto, as ordens não conseguem promover esse estágio, que dizem que é tão necessário. Não conseguem, portanto, excluímos o estágio. Este é o medo que eu tenho. É um risco. E pode ser, o Governo, que entretanto, enfim, cessou funções ou vai cessar, pode ser que entretanto haja uma mudança, pelo menos de ideia quanto a este assunto e que se consiga mudar muitos destes pelo aspectos. Pelo menos que haja um subsídio, como há para as outras profissões. Claro, aliás, isso foi dito por vários parlamentares nas discussões da Assembleia da República, sugerindo desde logo que fosse o Instituto de Emprego e Formação Profissional a fazê-lo, tal qual como faz, para outras profissionais. Qual é a diferença? Nenhuma. Eu não percebo qual é a mas diferença. É muito preocupante mesmo. E eu acho que a ordem profissional, pelo menos a nossa, assim fará, ou tentará fazer, que é não permitir que deixe de haver estágio. Agora, como é que o vamos fazer? Como é que ele vai ter que ser remunerado? Quando é que vai ter que ser remunerado? É tarefa... E depois também há outra coisa, que é impor uma remuneração certa numa atividade liberal como a nossa. Claro. Não. Veja, e nos solicitadores não é pior, porque, de acordo com o nosso estatuto, o solicitador estagiário não tem autonomia para praticar ato nenhum. Portanto, há de fazê-lo sempre sob o controlo e a mão do patrono. O que significa que ele próprio, por mais que queira, não consegue aumentar o rendimento, digamos assim, daquele escritório, porque ele não é propriamente, ou não tem autonomia para fazer. Claro. E, portanto, mas isto... Foi-lhes transmitido, foi dito isto com toda a clareza, sem dificuldade nenhuma, mas a ideia foi sempre esta. O PRR é o PRR e, portanto, não há solução. E não sei, eu também ouvi falar numa coisa, até foi num debate que nós tivemos aqui, na distinção entre o estágio de formação e o estágio de trabalho. Que haveria uma distinção. Primeiro, essa distinção até poderia fazer algum sentido, mas que não está em lado nenhum. Neste momento. E depois, o que me custa compreender é como é que nós vamos impor a alguém que dê estágio a uma pessoa que acaba de sair da faculdade sem saber rigorosamente nada e vamos dizer agora, pagas quase 1.000 euros. Claro. É praticamente impossível. Eu não o farei enquanto bastonário, garantidamente eu não darei nenhuma instrução, não tenho coragem para o fazer, nem condições, desde logo. Para dizer a um colega meu, olha, vais ter que dar estágio e vais ter que pagar 950 euros. Impossível, não consigo. É quase absurdo. A não ser que as ordens passem a suportar o estágio. Só e onde é que veio o dinheiro? Onde é que veio o dinheiro? Bem, se nós formos financiados pelo Estado, por que não? Então, aí é diferente. Claro, com certeza que sim. Mas é um assunto muito preocupante e, como lhe digo, não é só por causa de termos ou não termos estágio, é a consequência futura, que pode ter sido precisamente pensada, porque nós vamos criar esta dificuldade, as ordens não vão poder dar o estágio, e depois nós vamos aparecer como arautos da verdade, dizendo, afinal, o estágio não é preciso e, portanto, dispensa-se o estágio. Eu tenho muito medo. Atirarem-nos para cima a responsabilidade e, por isso, depois acabar com o estágio. E tem exemplos que não são propriamente verdadeiros, quando se diz, por exemplo, que o médico não tem estágio. A ordem dos médicos não tem esse problema. Pois com certeza que não, porque o estágio é de natureza curricular. Exatamente. E antes de entrar na ordem dos médicos já o fez. Exato. E já tem aquele internato de um ano. Só que aí é o Estado que suporta. O ordenado que é pago ao médico estagiário, digamos assim, é o Estado que o suporta. Claro. Porque ele já está a trabalhar para o Estado. Agora, mas nós não temos essa realidade, não é? E, portanto, como é que nós vamos convencer os nossos
que tem que pagar quase 1000 euros por mês. Impossível, completamente impossível. Não faz sentido. Nenhum, de todo. Não faz De todo, sentido de todo. nenhum. Não faz sentido nenhum. Já agora não sei se quer destacar mais algum dos Em temas do relação estatuto. há aspectos, mas que eu julgo que são mais de detalhe, e estes da questão do órgão de supervisão, esta questão dos Lá já estágios, falámos das questão coisas dos mais importantes, mas se entender destacar, Sr. parece-me que Bastonário. estes três são os mais delicados. com Depois do estatuto, e não quer dizer que seja num grau inferior, eu acho que está no mesmo nível, temos um tema que nos preocupa às duas ordens, que é a CEPAS. Eu gostava de saber, considerando tudo o que aconteceu, referendos, hipotéticas integrações ou não na Segurança Social, nós, por exemplo, tivemos um referendo em que não foi votada a integração, foi votada a opção, e todos nós sabemos que uma opção, pelo menos tem sido dito por muitas pessoas, que uma opção será condenar ao desaparecimento da CEPAS porque fica sem sustentabilidade, a partir do momento em que haja saída de beneficiários. Qual é que é, neste momento, a vossa perspectiva relativamente à CEPAS? O que é que acham que deve ser feito? Qual é que é a posição da Ordem? Olha, é muito fácil a posição da Ordem, e eu gostava que qualquer outro colega no meu lugar, ou no lugar da minha homóloga, digamos assim, nas mesmas condições, fizesse a coisa mais simples que é para fazer. É respeitar ou a vontade referendada, ou enfim, aquilo que foi referendado na vossa ordem, aquilo que resultou de uma Assembleia Geral extraordinária na minha ordem, e que terminou exatamente com a mesma decisão. Ou seja, a Assembleia Geral de Coimbra, que teve uma participação muito relevante de associados, decidiu, de uma forma, enfim, massiva, deve a ordem dos Porque o solicitadores... vosso resultado foi mais esmagador do que o nosso. Sem dúvida. A ideia é preciso que a direção da ordem, ao tempo, diligencie junto do Governo e da Assembleia da República, de modo a que se altere o estatuto para que se possa optar ou pela Segurança Social ou pela CEPAS. E evidentemente que eu, enquanto bastonário, e não tendo havido nenhuma outra Assembleia Geral com destino distinto, não tenho outra solução, querendo ou não querendo, é precisamente a de respeitar a vontade da Assembleia Geral. E, portanto, se os meus colegas disseram é a opção que nós queremos, é essa opção, é essa decisão que eu vou levar por diante sempre, sem prejuízo, como nós sabemos e o Sr. Presidente acabou de dizer, que já há vários indícios, para não dizer até factos, que nos levam a concluir que a questão da opção não é verdadeiramente uma opção, porquanto ela vai inquinar até o próprio sentido, que é a saída da CEPAS não permite o respeito por todos quantos aqueles que lá querem continuar, porque deixa de ter sustentabilidade, nem tampouco é bom para a própria Segurança Social, porque não são enviados, digamos assim, para a Segurança Social aquilo que são os ativos no seu todo da Caixa de Previdência, que podiam atualmente sustentar aquilo que são as obrigações futuras da Segurança Social. E, portanto, neste momento está criada, como o Sr. Presidente sabe, uma comissão sugerida pela Assembleia da República e que depois, por despacho conjunto, quer do Ministério da Justiça, quer da Segurança Social, foi criada. A primeira reunião foi no final deste ano. Esteve representada a Ordem dos Advogados, esteve representada a Ordem dos Sustentadores, a Caixa de Previdência, membros do Governo, ou melhor, assessores dos dois ministérios. Nesta fase, o que se vai discutir são 2 pontos apenas, ainda que de um deles, está consta o despacho é público, se possa eventualmente depreender que a opção ainda poderia ser opção. Porque o que se diz é que esta Comissão vai estudar a eventual integração na Segurança Social, ou, não sendo essa opção, um novo modelo de previdência, e que este novo modelo pode ter 2 leituras. Ou é um novo modelo, uma nova CEPAS, passa a expressão, mudando-se os regulamentos. Uma refundação. Por que não? Uma alteração que eu sei, aliás é público, consta do próprio programa, que a própria direção da CEPAS quer levar por diante, não sei se vai conseguir ou não, mas no seu programa está uma profunda alteração, designadamente no regulamento contributivo, que tem consciência que tem que ser revisitado e mudado. O princípio da capacidade contributiva desde logo. É daqueles que é mais gritante. Evidente, e eles próprios no seu programa também têm, portanto é preciso que isso venha a acontecer, ou então, nesse novo modelo previdencial, se calhar encontrar formas de podermos ter as tais opções. Não quero crer, confesso, não quero crer, mas não acho que seja possível até, mas ainda assim, até porque já pelo menos 2 projetos na Assembleia da República de
ligados à própria integração, à opção, foram chumbados, enfim, pela maioria parlamentar, mas esta Comissão está a estudar isto mesmo. Foram nomeados agora, ou foram apresentados os especialistas que cada uma das ordens, das duas ordens e da Caixa de Previdência, entenderam indicar para acompanhar tecnicamente este estudo. Vamos aguardar com naturalidade e com alguma expectativa, não diria que não, os resultados dessa Comissão. O Governo, entretanto, cessou funções, a Assembleia da República deixa, no dia 15 para a semana, deixa de poder exercer também as suas funções. Não sei qual vai ser o destino desta Comissão, seja lá qual for, uma posição é muito clara. Eu falo pela minha ordem, naturalmente, que não falarei para vós, mas no que a mim diz respeito, a Assembleia do Solicitador da Assembleia Geral decidiu e é essa a decisão à qual eu estou vinculado e é essa que eu tenho que levar por diante. Ainda que saibamos todos nós, ou pelo menos muitos de nós, que essa questão da opção pode parecer possível, mas quando analisada em detalhe parece ser difícil de implementar. Mas essa é a posição. Portanto, se houve um referendo nesse sentido, uma Assembleia Geral com um sentido em tudo semelhante, a Ordem está vinculada às decisões quer do referendo, quer da Assembleia Geral. Mas como disse bem, quer se queira, quer não, a palavra relativamente a essa temática é da Assembleia da República. Com certeza que sim. Em última análise. Portanto, o que as ordens podem fazer é única e simplesmente tentar sensibilizar os partidos políticos para a necessidade de definir o futuro previdencial. Como é evidente. E é isso que está em causa. E essa é uma função nossa e uma obrigação nossa. É uma obrigação nossa e que vamos levá-la por diante, isto é, tutelar pelos interesses dos nossos associados enquanto beneficiários da SEPAS, evidentemente que é uma tarefa nossa. E diga-me o seguinte, há um tema, já falou, mas o que me parece aqui é que há, no fundo, um choque geracional. E na Ordem dos Advogados o resultado não foi tão desequilibrado como no caso dos solicitadores na Assembleia Geral, mas o que se nota é que há um certo virar de costas entre as gerações mais novas e as gerações mais velhas, que foi, eu diria, sublinhado, infelizmente, na minha opinião, porque cria uma divisão que eu acho que não deveria existir, pela forma como as coisas têm vindo a ser tratadas. Houve um certo divisionismo que foi criado. Não o preocupa esta situação? Preocupa-me bastante, bem, e é fácil eu demonstrar a minha preocupação. Eu tenho 33 anos, praticamente, ou quase 34 anos de contribuições para a Caixa de Previdência, dos advogados, dos solicitadores, e, portanto, a minha carreira está mais do que perto do fim. E, portanto, a minha preocupação é, enquanto solicitador, enquanto beneficiário, é uma. E o meu filho mais velho, que é meu colega de profissão e está no escritório, tem meia dúzia de anos disto. E é evidente que é natural que a percepção que ele tem, a ideia que ele tem, em termos de projeção daquilo que pode vir a ser a sua reforma, a sua pensão, quando deixar de trabalhar, há de ser naturalmente distinta, até porque ele tem 31 anos, eu tenho 55 e, portanto, a percepção é distinta. Mas essa clivagem, ou essa divisão ocorreu a partir do momento em que houve necessidade, e bem, em bom rigor, de se mudar a forma de contribuição e aquilo que era o modo de cálculo para a reforma, que estava assente numa pirâmide que hoje está invertida e que à altura não estava, porque entravam muito mais beneficiários do que aqueles que saíam. Sim. E, portanto, todos quantos estavam no exercício contribuíam precisamente para aquilo que era a reforma e as pensões. Exatamente. Dos Havia uma expectativa de todos. Claro. E essa expectativa tem vindo a diminuir drasticamente e depois, com a consciência clara de que os rendimentos de muitos dos nossos colegas não lhes permitem ter a calma suficiente, nem tampouco a serenidade de pensar que tudo quanto é contribuição que possam fazer para a SEPAS ou para a Segurança Social estamos a falar da SEPAS, está a contribuir para aquilo que pode vir a ser a sua fonte de rendimento um dia que deixe de trabalhar. Muita coisa tem que mudar, eu acho que o próprio programa da atual direção assim o espelha. Não podemos deixar que se cumpra aquilo que na verdade foi prometido e foi dito pela atual direção, mas a luta tem que ser essa e isso preocupa dessa divisão, porque há muitos que os mais novos têm uma clara tendência para dizer vamos ser integrados na ação social, ou queremos ser. E eu confesso-lhe com franqueza que tenho alguma dificuldade em aceitar como boa que todas essas opiniões são fundadas, são ponderadas, que souberam fazer bem as contas e não propriamente um fator que é muito preocupante, que é eu não tenho dinheiro,
ou posso não ter o dinheiro e, portanto, eu quero, em vez de pagar 300 euros por mês, quero poder pagar só 50 e, se isso for possível na Segurança Social, eu quero ir para a Segurança Social. Não propriamente por achar que esse PAS lhe vai dar menos ou vai dar mais, mas sim porque não pode pagar aquele valor ou acha que não pode pagar aquele valor. E isso é preocupante, E essa divisão não traz nada de bem, não traz nada de bom, nem para a Segurança Social, nem para a Ordem dos Advogados, nem para a nossa Ordem, nem para a CEPAS. Até porque me parece que muitas das vezes há a ilusão de que se vai pagar menos na Segurança Social e que se vai ter mais benefícios. Claro. Não é bem assim. Não é bem assim. Aliás, está demonstrado que não é bem assim. Mas é que não é nem tão pouco que a CEPAS não precisa de nenhuma mudança porque está bem como está e sabemos que não está. Exato. E temos-lo dito várias vezes e eles próprios também reconhecem, mas não chega a reconhecer, é necessário mudar. Como também nós sabemos que não é uma integração na Segurança Social que vai tutelar por tudo quanto é interesse dos beneficiários. E, portanto, como dizem muito bem, não é a integração que resolve tudo e não é mantermos a CEPAS como está que resolve tudo. Por isso, eu espero que esta Comissão tenha tempo e tenha serenidade suficientes para ponderar. O assunto é extremamente delicado. Nós sabemos que há até uns especialistas que se chamam atuários, nem eles próprios conseguem fazer projeções muito, porque é difícil a matéria para saber até que ponto. É muito volátil, não é? Sem dúvida. E, portanto, eu espero que haja serenidade e, enquanto não se toma a decisão, seja ela qual for, e como disse muito bem, no limite pela Assembleia da República, é expectável, para não dizer mesmo desejado, que a própria direção da CEPAS promova, conforme tem vindo a divulgar, as alterações que constam do seu programa e que aparentemente podem desde logo contribuir para uma maior sustentabilidade nas próximas décadas da sua existência. E isso, mesmo que depois se altere, só traz aspecto positivo. Portanto, faça-se o que se puder fazer, melhorando o que se puder melhorar, até haver uma decisão da integração da manutenção. No fundo, o que diz, e nós aqui no Conselho também temos defendido, é criar uma solução provisória que, até haver uma decisão final da Assembleia da República que tem a competência, permita acudir àquelas situações mais graves de falta de assistência que os beneficiários sentem. Eu acho que isso também concordo em absoluto. E depois tem outro aspecto que eu tenho tido, enfim, não lhe chamaria ousadia, porque o Sr. Presidente da Direção não entendeu assim. Eu acho que precisava a CEPAS de ter uma maior capacidade de comunicação junto dos seus beneficiários. Sim. E não o faz não é porque não quer, se calhar nunca, não há tradição para o fazer, mas devia fazê-lo porque eu acho que a falta de informação no que aos benefícios, no que ao funcionamento diz respeito, aos centros de assistência médica que existem no país, todas essas informações deviam ser mais transmitidas. Elas constam da app, da aplicação, constam do site, já sabemos, mas bastava que houvesse uma maior... Comunicar, sem dúvida nenhuma. Comunicar, até porque, veja, nós podemos estar a tomar decisões em função da ausência de informação e essa decisão tomada, por não ter a informação correta, pode não ser a melhor das decisões. E, portanto, eu acho que a CEPAS, e o Sr. Presidente acolheu muito bem a minha sugestão, e até disponibilizei, inclusivamente, os serviços de comunicação da minha ordem, para que, se eles entendessem necessário, para podermos ajudar. Porque é o interesse de todos que toda a informação, seja ela qual for, com detalhe, e em qualquer momento, seja... recorrente, permanente, sempre disponível, para que todos nós saibamos exatamente o que é que a CEPAS oferece ou deixa de oferecer. Eu acho que, sinceramente, neste momento nós estamos numa encruzilhada, mas que há uma coisa que me preocupa muito, independentemente de todos, creio eu, sermos a favor de uma opção, ou pelo menos é essa possibilidade de ser conferida aos beneficiários, o que eu sinto é que uma opção, neste momento, com os dados que temos, nunca poderá ser consciente. Pois eu também acho que sim. Que isso é que me aflige. Também aflige-me bastante. Olha, eu tenho um exemplo muito concreto de um colega meu, evidentemente que não vou dizer nem quem é, nem muito menos referências para poder identificar, mas houve um colega que teve a ousadia em tempos de dizer que já tinha feito as contas e que sabia muito bem que a opção era uma ou outra, não vou dizer qual é, não importa. E a verdade é que este raciocínio, que é só leviano, porque uma folha de Excel, que foi usada para demonstrar o que quer que fosse, não pode de maneira nenhuma permitir que se chegue a uma conclusão numa decisão tão importante para o próprio como é esta, de eventualmente poder decidir uma coisa ou outra. E, portanto, enquanto não tivermos mesmo acesso, acho que é tão melindrosa a informação, tão relevante a informação e os dados, que para fazermos uma correta
um correto juízo daquilo que deve ser, e para mais enquanto nós dirigentes, a falta dessa informação assusta-me, e assusta-me que alguém possa tomar, temos vindo a assistir opiniões, até e dando nota delas nas redes sociais e não só, como se na verdade tivessem, porque não têm, sabemos que não têm, não é nada fácil, para não dizer muito difícil, acesso a todos os dados para poder ter essa informação. Aliás, basta perceber que as várias, como há bocadinho dizia, os vários relatórios das várias empresas de atuários a quem se recorreu para poder fazer uma avaliação, e eles próprios têm, e especialistas como são, em criar esses juízos de prognósticos, o que é que nós vamos ter daqui por 40 anos. E, portanto, se isso é tão difícil, assim, para eles que são especialistas, imagino para um cidadão comum, como eu, que com certeza que essas coisas não tivemos fazer. Aquela comissão de trabalho que foi constituída, que apresentou as conclusões. Que acabou por não concluir coisa nenhuma, porque não por incapacidade, mas sim porque, de facto, não é nada fácil nós tomarmos uma decisão. Não é mesmo. Eu agora, o terceiro tema que tinha aqui, e agradeço-lhe, já percebi, e que no fundo acaba por haver até aqui uma coincidência com as posições que o Conselho Regional tem tomado relativamente quer aos estatutos, quer à CEPAS. No fundo, nós estamos aqui um pouco, nós estamos nas mãos dos políticos. Claro. Não podemos ignorá-lo. E, de facto, acho que é muito importante a sensibilização dos políticos nesse sentido, de compreenderem os problemas e depois, naturalmente, tomarem a opção, que esperemos seja a melhor para todos nós. É evidente. Agora, em relação ao apoio judiciário, que é um dos temas que tem causado alguma polémica entre as duas ordens, eu gostava, no fundo, de tentar perceber e de ouvi-lo sobre a vossa visão do apoio judiciário e o que é que acham que deve ser o futuro do apoio judiciário. A matéria do apoio judiciário, só por si, tem uma relevância extraordinária, independentemente de quem são os seus atores, digamos assim. Isto é, a existência de mecanismos que permitam que os cidadãos carenciados economicamente possam ter acesso à justiça e a um mandatário para o poder representar judicialmente ou extrajudicialmente, é tal ordem relevante que merece ou que justifica que nós tenhamos façamos uma constante reflexão sobre isso mesmo. A minha posição, ou a posição da minha ordem, é pública, e não tem nenhum receio em ser divulgado onde quer que seja, por este prisma. Durante anos a fio, particularmente até o ano 2000, a justificação para que o mandato judicial por parte do solicitador, isto não tem necessariamente a ver só com o apoio judiciário, mas também, tinha alguma justificação por quanto a sua formação de base não era uma formação académica de superior. A partir de 2000, como sabe, passou a exigir-se a licenciatura para o exercício profissional. Portanto, os nossos associados, na sua esmagadora maioria, nos dias de hoje, são indivíduos que têm uma formação de base de direito, aliás, até porque em termos de qualificação da licenciatura naquilo que são, que é a nomenclatura e não só a classificação das áreas do saber, está claramente identificada como sendo direito, e portanto isso não se discute. A dificuldade é de tal ordem grande em se aceitar nos dias de hoje que não possa o cidadão escolher, ou melhor, ser indicado um solicitador, mesmo com as suas limitações de exercício do mandato judicial, mesmo que não se alterem essas, nem sempre o cidadão carece da intervenção em juízo ou ser representado em juízo, pode precisar de auxílio para uma consulta, ou para um aconselhamento, ou até mesmo para ser representado, ou pelo menos tutelado os seus interesses, em matéria extrajudicial. E o que nos leva a pensar que temos mesmo de tornar a insistir pela intervenção dos solicitadores e dos agentes de execução no apoio judiciário, é porque está feita uma lei, o legislador já disse o que tinha que dizer, há quase 20 anos, vai fazer 3, 4 anos faz 20 anos, e que está dependente de um protocolo entre o Ministério da Justiça, a Ordem dos Advogados e a Ordem dos Solicitadores. Esse protocolo nunca foi assinado, foram feitas várias tentativas no passado, e eu fazia parte da direção quando isso aconteceu. A última tentativa que eu me lembro de ter sido feita era bastonária da Ordem dos Advogados, a doutora Ilina Fraga, se não me falha a memória, e até houve, no início, uma vontade manifesta de esse protocolo ser levado a efeito. Lembro-me perfeitamente de ter participado numa reunião na sequência da qual se dizia que
temos de criar mecanismos de natureza informática para que, quando alguém se socorre da Segurança Social, para que lhe seja nomeado um defensor, ou enfim, um mandatário oficioso, o sistema, e não propriamente o funcionário, consiga filtrar aquilo que pode ser a necessidade ou até mesmo a obrigatoriedade de um advogado ou de um solicitador. Mas isso é uma questão de se criar um algoritmo e eu julgo que o problema se resolve. Eu compreendo que não há tradição, eu compreendo que durante muitos anos o solicitador não tinha, ou não, pelo menos não tinha essa formação de base que lhe permitia isso, e eu julgo é que o Estado, nos dias de hoje, não pode simplesmente abdicar sem mais de mais 4 mil profissionais, acredito que sejam muito menos, mas 4 mil profissionais em abstrato, que podem naturalmente servir o cidadão carenciado economicamente, sem que isso constitua qualquer problema para o advogado. Agora, é uma matéria delicada, é uma matéria que tem que ser tratada com muita cautela, porque é preciso nunca pôr em causa aquilo que é a satisfação dos interesses do cidadão, particularmente este carenciado economicamente. Agora, eu não vejo, com franqueza, que haja argumento sólido, sustentável, para, sem mais, dizer que não, o solicitador não pode entrar, muito menos o agente de execução, porque então aí as circunstâncias mudam, mas com toda a franqueza, eu acho que o Estado serviria melhor o cidadão se colocasse ao dispor também do cidadão e carenciado economicamente os serviços de um solicitador e usando, naturalmente, aquilo que é o horário público para suportar os custos do trabalho desenvolvido pelo solicitador. Acho que não traria, com toda a franqueza, nenhum mal a ninguém, pelo contrário, serviria melhor o cidadão e essa é a função primordial do Estado. Mas, enfim, está dependente de um protocolo de duas uma. Ou se celebra, ou se não celebrar, enfim, então tentaremos que isso seja resolvido por via legislativa. Claro. É um tema que, de facto, nos deve levar todos a pensar, claro que sim, e a raciocinar o que é melhor para o cidadão e nós todos sabemos os problemas que o apoio judiciário tem, que carecem de alguma nova regulamentação, porque de facto já não é adequado aos tempos que correm. Claro. Não sei, e naturalmente não vou expressar aqui a minha opinião relativamente a esta matéria, porque aqui estamos essencialmente para ouvir o Sr. Bastonário e não para me ouvir a mim, claro, sobre o que eu acho sobre isto. E naturalmente, como referi, a diversidade de opiniões é aquilo que nós queremos ter, claro, aqui, claro, e depois chegar à solução que venha a ser mais adequada, ou pelo menos conhecermos as posições de cada um é muito importante. Claro, e basta saber respeitá-las, que é respeitar as opiniões diversas, é o mais importante. Como alguém dizia, eu defenderei o teu direito a dizeres o que entendes, ainda que seja contra aquilo que eu penso. Isso para mim é o mais importante e concordo em absoluto. Aqui queria também ouvir uma das temáticas que normalmente está associada à justiça, que é aquela que normalmente tem as parangonas nos programas eleitorais, que é a questão da corrupção. Claro. Como é que a OSAI encara esta, eu não vou dizer combate, mas este sempre falar de combate, sempre que há eleições, mas depois quando acontece a legislatura, eu não sei se há verdadeiramente um combate tão efetivo quanto na corrupção. Aqui há uns meses atrás, não propriamente por causa desse tema, aliás, nem foi mesmo por causa desse tema, mas uma senhora eurodeputada, que foi ministra no governo anterior, disse qualquer coisa como isto num evento promovido pelo Ministério da Justiça, que tínhamos que saber distinguir aquilo que é a percepção que qualquer cidadão pode ter da justiça, por aquilo que ouve nas redes sociais, que lê nas gordas dos jornais ou que nos títulos dos telejornais, e a percepção, melhor, e a certeza e aquilo que constituiu o facto pela sua relação direta que teve com a justiça, boa ou má. E eu acho que às vezes se mistura aquilo que na verdade é a percepção que nós podemos ter, não porque tenhamos tido essa experiência, mas sim porque vamos ouvindo e porque nos parece que é assim, sem querermos desde logo saber se é assim ou não, e daqueles que realmente tiveram um contacto positivo ou negativo. Muitas vezes, desculpe interromper o Sr. Bastonário, até porque muitas vezes nós pegamos em títulos de jornal que são retirados parcialmente de decisões judiciais, mas que depois vai-se haver a decisão e os outros factos que não foram aproveitados e aquilo é completamente diferente. Não tenho dúvida, aliás, ainda há bocadinho falava do apoio judiciário e de aparentemente de algum, enfim, mal-estar entre as duas ordens. Eu lembro-me perfeitamente da entrevista que dei à senhora jornalista do JN e em momento algum eu disse
aquilo que resultou para o título do jornal, que foi Guerra entre as Ordens. Não há guerra nenhuma, valha-me Deus, há uma posição que com toda a legitimidade eu tenho e que a minha ordem tem, e que tem do outro lado uma opinião distinta e com a mesmíssima legitimidade, mas daí até ser guerra, só é guerra para o jornalista lhe quis chamar. E vende mais, não é? Dá mais, chama mais, dá atenção. Mas o problema é que nós todos sabemos que bebermos a informação muitas vezes é apenas daquele título e depois não há preocupação, ou falta de tempo, ou quer que seja, de ler o conteúdo. Porque se forem ler o conteúdo, se calhar fica com uma percepção distinta. Mas não lendo, eu já fui vítima disso logo no início do meu mandato, e não vou fazer-vos perder tempo com isso, mas a propósito da CEPAS, curiosamente. E fiquei um bocadinho fruto da minha ingenuidade natural, porque eu não tirei nenhum curso para ser bastonário, mas vou aprendendo. A verdade é que fiquei muito frustrado e zangado, porque eu não disse naquele contexto aquilo que a senhora jornalista resolveu retirar, e disso fez manchete, e depois, se tivéssemos a preocupação de todos, soubéssemos que se vai ler o que está desenvolvido, o problema quase não se colocaria. Mas nós sabemos que não funciona assim, não. Portanto, lendo as gordas, como se costuma chamar, é suficiente. E, portanto, essa ideia da percepção e da realidade, no que a corrupção diz respeito, não foge à regra. Quer dizer, nós temos a Ordem particularmente, de todas as vezes que a chamada pelo Governo tem vindo a ser, e pela Assembleia da República, para participar ativamente, ou até mesmo para acolher aquilo que são as recomendações para o combate ao branqueamento de capitais, à corrupção, até mesmo ao terrorismo, nós só temos feito exatamente aquilo que nos tem vindo a ser pedido, particularmente no que diz respeito à titulação de negócios jurídicos por parte dos solicitadores ao celebrarem-nos através de documentos particulares autenticados. Há um conjunto de ferramentas que nós usamos e que dizem respeito àquilo que está em vigor e que, em potência, combatem aquilo que pode ser a corrupção ou a existência dela. Não me parece que possa ser suficiente, mas tudo quanto, na verdade, nos for pedido e tudo quanto, e em todos os momentos em que nós formos ouvidos, para sugerir até mesmo medidas de aumento de transparência e de evitar que haja corrupção, nós temos participado de uma forma ativa, vamos continuar a fazê-lo. Ainda há bem pouco tempo, como sabe, o Banco de Portugal criou uma plataforma, ou está a criar ainda uma plataforma, e nessa comissão, nesse grupo de trabalho, a Ordem da Advogados também faz parte, precisamente para que ao Banco de Portugal fossem transmitidas informações que os tituladores, os notários, os solicitadores e os advogados, pudessem, de uma forma clara e de uma forma rápida, dar nota ao Banco de Portugal de indícios da existência de má prática, de eventual corrupção, de branqueamento de capitais, enfim, particularmente branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. E tudo quanto é medida dessa implementada é de aplaudir. Vamos naturalmente continuar a sugerir, quando nos for dada a oportunidade para sugerir, e participar em tudo quanto é mecanismo que possa combater essa corrupção. Como é que acha que, na sua opinião, como é que acha que deveria ser feito o combate à corrupção na perspectiva da OSAI? Tem alguma ideia, nós que sugerissem, por exemplo, ou que faria sentido do vosso ponto de vista? Nós temos vindo a sugerir, vamos lá ver, no que diz respeito à corrupção e também ao branqueamento de capitais, aquelas medidas que lhe falei estão implementadas e estão aparentemente a surtir os seus efeitos. Temos tido relatos de colegas nossos que se apercebem ou têm indícios e, portanto, dão nota disso mesmo. A corrupção, eu acho que a percepção que ela existe é uma evidência, pelo menos disso se fala. Confesso que não conheço nenhuma medida assim muito concreta que nós possamos sugerir e que aos solicitadores de respeito que promova o seu combate. Agora, uma coisa é certa, temos vindo sistematicamente, ao longo dos anos, a salientar aquilo que são os valores comportamentais que o senhor solicitador deve ter no exercício da sua função e no relacionamento que tem com a administração pública, e tem um relacionamento permanente, e se indícios, ou melhor, se há possibilidade de haver corrupção, ela pode ocorrer desde logo num relacionamento entre o mandatário e a administração pública, seja numa autarquia, seja noutro serviço, e nós temos naturalmente implementado medidas de consciência ética do seu comportamento para evitar que isso possa acontecer e denunciar tudo quanto, na verdade, de corrupção ou de indício de corrupção. Isso quase que me levaria a pegar na primeira pergunta, ou seja, como é que nós podemos coordenar o combate à corrupção com esta abertura dos atos? Não podemos, perfeitamente.
Não podemos. Isto é Não podemos. completamente incoerente. Não, de todo, completamente incoerente. É incoerente. Mas, sem dúvida. E depois não é só isso, é que para além de ser incoerente, vai fazer com que a percepção, para não ser mesmo a realidade, do cidadão é que estamos todos no mesmo barco, passo a expressão, e nós próprios que temos um controle rigoroso do ponto de vista disciplinar, tal qual como os advogados, vão estar ou vão ser apelidados como também não tendo essas regras, porque os outros não têm, não é preciso ter. Portanto, isso é muito mau. Ninguém cumpre, apesar de haver órgãos disciplinares, ninguém cumpre. E basta um que pratica o ato não cumprir e todos os que praticam o ato não cumprem. De todo. E isto Isso é muito preocupante. É. Muito preocupante mesmo. E estamos a chegar ao fim, infelizmente, mas eu não poderia terminar sem lhe colocar aqui duas questões que, quanto a mim, podem de alguma forma ser ligadas, que têm a ver com o conhecido desinvestimento na justiça. Eu diria que só se fala de justiça quando se fala de corrupção ou de casos mediáticos, o resto não interessa para nada. Sim. Até podes ver nos tribunais que não há problema nenhum. Mas como é que nós coordenamos todo este desinvestimento que tem havido na justiça com uma sociedade que se quer consciente dos seus direitos, um Estado de Direito que se quer democrático e que deve respeitar os direitos das pessoas, com novas tecnologias, com os problemas que elas levantam, quando ao mesmo tempo há um desinvestimento na justiça? Como é que nós vamos coordenar isto tudo? E como é que a OSAI entende que pode contribuir para que haja uma evolução tecnológica? Como é que essa evolução tecnológica se pode fazer sem prejudicar, no fundo, os direitos das pessoas? Que basta olhar para as fake news e perceber o risco que existe nestas novas tecnologias. E como é que nós podemos coordenar isto do ponto de vista da OSAI, com o tão falado desinvestimento na justiça? Porque eu acho que está ligado. Pois, com certeza. Eu também concordo inteiramente consigo no que diz respeito ao paralelo que se pode estabelecer entre a falta de investimento do Estado naquilo que são, desde logo, as estruturas da própria justiça, o seu funcionamento, e aquilo que pode ser a intervenção das ordens profissionais ou até mesmo a consciência da falta desse investimento. E a ordem não se vai poder substituir àquilo que é a obrigação do Estado de investir na justiça e na sua estrutura, designadamente em termos de recursos humanos e não só. Isso tem vindo a ser dito publicamente por diversas vezes. Eu acho que há uma consciência clara que é necessário investir não só em meios humanos, mas também em termos de instalações, ou pelo menos permitir que o exercício dessa função nobre por parte quer dos oficiais de justiça, quer dos seus magistrados, seja feito em condições mínimas de dignidade, e em muitos casos que isso não acontece. Por aquilo que eu tenho vindo a conversar com a Sra. Ministra da Justiça e por aquilo que tem vindo a ser o trabalho por ela desenvolvido, há um esforço grande, pelo menos uma tentativa de conferir esse maior investimento. Aliás, em termos públicos, números do Ministério da Justiça, o aumento, desde logo a consagração no Orçamento Geral do Estado para 2023, naquilo que era o tema justiça, foi superior, pelo menos em termos abstratos, foi superior àquilo que tinha vindo a ser em anos anteriores. E até para o ano 2024 a mesma coisa. Resta é saber se isso é suficiente. Agora, o papel da ordem profissional, no que diz respeito à minha, por exemplo, há 20 anos atrás que conseguimos, de alguma maneira, convencer o Estado português que a melhor maneira de combater aquilo que seria e era o flagelo na ação executiva, era da implementação de uma reforma. Ela foi feita, e muito dela feita à custa de investimento nosso, porque não foi feito investimento do Estado, mas de investimento nosso, dos nossos associados, daquilo que eram os nossos ativos, para a construção de mecanismos de natureza informática para poder, precisamente, agilizar, e está à vista aquilo que é a sua tramitação, quando comparada com o momento anterior à reforma, e esse pode e deve ser o papel do próprio Estado no investimento, quer nos recursos humanos, quer nas instalações, mas também em termos tecnológicos, porque exemplos não faltam. É curioso que ainda há bem poucos semanas, o Conselho Europeu, respondendo a um pedido do Azerbaijão, que queria saber qual dos países da Europa continental em que a figura do agente de execução existia, onde é que ele estaria bem implementada, bem desenvolvida, e o que o Conselho Europeu acabou por indicar foi precisamente Portugal, e não, por exemplo, França, onde a figura de justiça nasceu, digamos assim, precisamente por estar alicerçada em tecnologia essa que não é só nossa, não é só da agente de execução, e que determinou desde logo que também do lado do Ministério da Justiça houvesse desenvolvimento nessa matéria. Eu acho que o investimento tem que ser feito, não é sequer compaginável com o Estado de Direito Democrático que não se permita
ou que se permita ter o arrojo de não investir na justiça, nesta área, porque de pouco adianta estar a apregoar a necessidade de justiça quando, na verdade, ela não tem os meios para poder exercer cabalmente a sua função. O papel das ordens profissionais não pode ser outro, aliás, de acordo com o meu estatuto, uma das principais, se não a principal função da Ordem é de colaborar na boa administração da justiça. Ou melhor, na administração da justiça, que esperemos que seja boa. E tudo quanto a Ordem puder fazer para que, na verdade, não nos substituamos, mas possamos naturalmente auxiliar aquilo que é essa função nobre do Estado, nós estaremos disponíveis para fazer, temos-lo feito ao longo das últimas décadas. Mas não é sequer razoável aceitarmos como bom ou como boa as decisões dos últimos anos em desinvestir na justiça, em não permitir que haja recursos humanos. Lembro-me, por exemplo, de exemplos de países da Europa continental e não só, em que, por exemplo, os magistrados têm, não só por causa da complexidade cada vez maior das decisões que têm que tomar e dos assuntos que lhes são levados para decidir, têm um conjunto de auxiliares que estão ao seu redor, precisamente para poder melhor formar a sua vontade decisória. E isso não acontece, ou pelo menos não acontece de uma forma evidente cá em Portugal. Era um investimento a fazer, indiscutivelmente. Não só se permitiria que mais pessoas pudessem colaborar naquilo que é a boa decisão do magistrado, como também ele próprio ficaria liberto para outras tarefas e até mesmo para poder exercer ainda de uma forma mais nobre a sua função. Quem diz isso diz nos próprios oficiais de justiça, que também, para além do número que é notório que deve aumentar, aliás, abriu concurso há relativamente pouco tempo, exatamente, há falhas no quadro, e, portanto, isso também é uma realidade que deve mudar rapidamente. Foi aberto o concurso, de memória não tenho quantos são, Não vai muito bem, mas vai de qualquer maneira aumentar ou preencher alguns dos quadros. E tudo quanto é tecnologia. Eu julgo que há bocadinho o Sr. Presidente queria de alguma maneira fazer alusão, ou fez alusão àquilo que pode ser a inteligência artificial, sim. Naquilo que é a administração da justiça. E confesso-lhe, mas deve ser por causa da minha idade, eu devo ser um bocadinho mais conservador, que tenho um bocadinho de receio, mas deve ser um receio de quem tem 55 anos e não 30. Mas confesso-lhe que tenho receio daquilo que pode ser a tentação de não nos servirmos daquilo que podem ser as prerrogativas ou as virtuosidades do uso da inteligência artificial, mas sim sermos substituídos por ela. E a tentação pode ser essa porque se eu conseguir comodamente estar no meu canto sem perceber que alguém decide por mim, isso pode ser uma tentação. E essa tentação, no que à justiça diz respeito, é no mínimo dramática. Eu espero que isso nunca venha a acontecer. Eu também. Tenho vindo a ouvir muitas opiniões a esse respeito. Lembro-me de uma conferência há relativamente pouco tempo na Maia, em que o senhor professor catedrático acabou por dizer algo muito simples, mas que dizia que a inteligência artificial falta-lhe um pressuposto absolutamente essencial. É que não tem de respeitar o princípio da verdade. E, portanto, se não tem de respeitar o princípio da verdade, está inquinada à partida ou pode estar. Se vamos sabê-lo utilizá-lo, acho muito bem. Nenhum de nós, aqui há 30 anos atrás, saberia o que podia fazer hoje com o telemóvel. Sim. E, portanto, soubemos utilizar a tecnologia, façámo-lo também na justiça, mas nunca, rigorosamente nunca, vê-la ser substituída por um algoritmo qualquer e por uma máquina a decidir no lugar de um magistrado, de um advogado ou de um solicitador. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Foi um gosto. Todo meu. E vamos ver nos Estados Gerais da Justiça. Com certeza que sim. Foi um gosto tê-lo cá. Seguramente não faltarão oportunidades para conversarmos. Com certeza que sim. Foi uma conversa muito agradável. O prazer foi todo meu. E faz favor de dispor da Ordem dos Solicitadores dos Agentes de Execução. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito boa tarde. Terminamos assim mais uma conversa sobre a Justiça com o Sr. Bastonário da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução. Até uma próxima oportunidade.